vocês. Hoje a gente vai falar sobre um filósofo chamado Aristóteles, na parte da política. Quando a gente fala em Aristóteles, a gente tem que pensar que para Aristóteles, todas as coisas dentro da natureza têm uma finalidade. Na parte política, o Estado também tem sua finalidade. Qual que é a finalidade do Estado? Se desenvolver no bem e na justiça. E para isso, quem é que vai desenvolver o Estado? O homem. Por que o homem que vai desenvolver o Estado? Porque o homem é um ser racional. Então, por natureza, o homem é um ser racional, um ser que pensa, um ser que desenvolve a linguagem, uns mais do que os outros, e esses homens devem então desenvolver a política. Qual que é a natureza do homem? A natureza do homem é uma natureza social e política. E essa natureza social e política, ela deve ser desenvolvida. Quando a gente fala em natureza, a gente está falando em essência, né? Aquilo que já nasce com a gente, aquilo que está dentro da gente, aquilo que a gente precisa e vai desenvolver, porque já é natural, já é nosso. No caso do Aristóteles, quando ele fala em se desenvolver politicamente e socialmente, e diz que o homem é um ser social e político, ele está se referindo, ele está falando para o povo grego, tá? Então é claro que dentro dessas considerações a gente tem que pensar. Quando a gente lê lá o livro de Aristóteles, A Política, a gente vai perceber que existiam outros povos, né, sem ser os povos gregos, que Aristóteles não considerava da mesma forma que considerava o grego, ou seja, considerava essas pessoas como menos inteligentes. Então Aristóteles vai estar falando na sua época para a sua gente, ou seja, para os gregos. Em que ponto da história Aristóteles está localizado? Ele está localizado no século IV a.C., tá? Viveu a maior parte da sua vida em Atenas, né? Parte na Macedônia, onde ele nasceu. Ele foi preceptor de Alexandre o Grande e foi discípulo de Platão. Embora, né, ele tenha sido discípulo de Platão, ele não concordava com todas as ideias de Platão, né? Ele discordava dessas ideias, principalmente no que diz sentido à natureza humana. Ele acreditava que a natureza humana ela é explicada dentro do mundo sensível mesmo, dentro da própria natureza. A natureza humana ela não era explicada como a gente vê no caso de Platão, no mundo extrasensível, no mundo inteligível. Então, para explicar essa essência do homem, essa essência do ser, a gente busca as explicações, a gente encontra as explicações aqui mesmo, dentro desse mundo sensível, segundo Aristóteles. E para explicar, né, essa natureza, essa essência do homem, Aristóteles parte de quê? Tudo dentro da natureza, tudo dentro deste mundo sensível tem uma finalidade a ser desenvolvida. No caso dos povos gregos, né, porque Aristóteles falava para os povos gregos, era o homem desenvolver a sua finalidade, que era a sua natureza social e política. Ou seja, para Aristóteles, o homem era um ser político e social. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se todas as coisas dentro desse mundo sensível, dentro da natureza, têm que se desenvolver, né? As habilidades têm que ser desenvolvidas, aprimoradas, logo, a mais importante do homem é essa sua natureza social e política. Aristóteles entendia que dentro de um Estado, né, existem pessoas que compõem esse Estado, escravos, mulheres, né, e os homens livres, os homens nobres. Ele valorizava esse homem nobre, ou seja, quem deveria estar no governo, quem deveria estar no poder, quem deveria estar organizando esse Estado, quem deveria estar à frente da política? Esse homem nobre, que era mais racional, ou seja, o grego,
o grego, só por ele ser grego na visão de Aristóteles, eles tinham uma inteligência superior à dos demais povos. Então, quem não era grego, quem vivia no Estado, participava do Estado, eram o quê? Mulheres, crianças, escravos. Então, os escravos, segundo Aristóteles, eles não iam ter essa mesma inteligência, essa mesma racionalidade que o homem grego livre. Logo, o escravo deveria ser subordinado ao seu senhor. No caso da mulher, Aristóteles entendia que a mulher também não tinha racionalidade o suficiente, inteligência suficiente para também estar à frente do Estado. Então, esse ser social e político, essa natureza social e política, ela era do homem grego. Logo, quem deveria desenvolver essa natureza? O homem grego. É claro que hoje a gente parte do princípio, né? Quando a gente analisa a filosofia de Aristóteles e coloca ela para a nossa sociedade atual, a gente parte do princípio que todos os seres humanos são racionais, né? E que a gente acaba assim vivendo em sociedade que parece ser na nossa natureza, viver em sociedade e se desenvolver politicamente. O que significa se desenvolver-se politicamente? É se desenvolver na cidade, tá? É a gente viver em sociedade. Para Aristóteles, os homens racionais que desenvolviam sua natureza plenamente, eles tinham que desenvolver essa natureza dentro do Estado, dentro da sociedade. Quem não desenvolvia essa natureza dentro do Estado, ele dizia que era ou um Deus, né, que está acima de nós, acima dos homens, no caso, ou uma fera, ou uma besta, né, que não tem racionalidade, que não tem pensamento. E o que era muito importante para os homens desenvolverem essa racionalidade e desenvolver o Estado, desenvolver a sociedade? Era muito importante a linguagem, tá? Essa linguagem que faz com que o homem seja racional, com que o homem consiga se desenvolver politicamente, socialmente, né? Consiga desenvolver a sua finalidade. A visão de Aristóteles, da filosofia de Aristóteles, ela é muito assim, ligada às finalidades das coisas. Então, no caso, o homem tem essa finalidade de se desenvolver socialmente, politicamente. E qual é a finalidade do Estado? Promover o bem e a justiça. Se a finalidade do Estado é promover o bem e a justiça, como deve ser quem governa? Quem governa, logo, deve também desenvolver um Estado, né, uma sociedade, no caso a polis, da época de Aristóteles, de forma que o bem, né, fosse algo de suma importância, de forma que a justiça, acompanhada com o bem, fossem conceitos primordiais a serem desenvolvidos dentro do Estado, ok? No caso da mulher, a mulher seria, na visão de Aristóteles, propriedade do homem, da mesma forma que as suas terras e da mesma forma que os seus escravos. Então, quando Aristóteles começa a falar do início da sociedade, do início do Estado, ou seja, do início da polis, ele vai se utilizar de um método chamado método indutivo. É onde ele começa a analisar as partes que compõem o Estado, as partes que compõem a polis, ou seja, a família, as comunidades, né, os pequenos vilarejos, até você ter uma cidade, até você ter o todo, até você ter o Estado. Ou seja, a partir dessas partes unidas é que você tem o todo. E quem deve ter mais importância, as partes ou o todo? Aristóteles coloca que o mais importante é o todo. Então, o pensamento daquele que está governando, daquele homem grego que está se desenvolvendo política e socialmente, ou seja, desenvolvendo a sua natureza, o que ele deve pensar? Ele deve pensar nesse todo.
Por isso que aí a gente entra naquele conceito de bem e justiça, que são as finalidades no caso do Estado, ok? Pessoal, se gostaram do vídeo, deixem seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. Beijos!